está escrito aí, como abordar um personagem teatral pela ótica psicológica. O que acontece quando a gente recebe um convite para participar de uma peça teatral ou quando a gente monta um grupo para a gente poder chegar nesse perfil psicológico? Você foi lá, pegou o seu texto, foi convidado, pegou ou criou. Depois eu vou fazer uma live ensinando como se monta a estrutura de um texto teatral. A primeira coisa é o que eu sinto quando pego esse texto. O que eu sinto quando eu leio um texto teatral. Depois, o que eu estou lendo? Como eu interpreto o que eu estou lendo? Qual é a ótica disso? Como que eu interpreto? Não é a interpretação da leitura dramática, porque tem leitura dramática e tem leitura dramatizada, que são diferentes. Você abriu esse texto, você começou a ler esse texto. Uma coisa muito importante que você precisa entender: se a obra for realmente boa, o ator não mata a obra. A obra mata o ator, porque quando a obra é realmente boa, o ator, se não tiver a altura da obra, ele se queima. Ele não queima a obra. Ele não prejudica a obra. A obra vai ser mal executada na figura daquele ator, daquela atriz. A construção psicológica, o ator precisa estar muito bem resolvido psicologicamente, tá, gente? Se ele tiver algum problema pendente e na obra pede a ele que ele se entregue, ele não vai conseguir. O ator, quando ele tem algum problema psicológico e ele pega uma obra e aquilo mexe com ele não consegue se entregar. Ele vai ficar raso, ele não vai ficar profundo. Quando você pega um texto e esse texto ele exige muito de você, e nessa obra o diretor pede a ele que mergulhe, que se entregue, e de repente ele se sente acuado, pode ter certeza que o trabalho vai ser uma porcaria. Porque o ator, ele tem que entender o seguinte: primeiro ele precisa se conhecer, conhecer a si próprio. É um jargão, né, da espiritualidade, da psicologia. Conheça-se a si e conhecerás o mundo. O ator que põe limitações ao seu trabalho, ele acha a sua voz ruim, a sua mão tem um problema. O ator que não se conhece não irá conhecer um personagem. Porque o personagem, quando ele vem, ele incorpora e cristaliza, encarna o personagem. Encarnar é espírita, incorporar é pai de santo, cristalizar é pedra. O que o ator faz é um bom trabalho de profundidade, de técnica, de conhecimento da sua profissão. Mas ele precisa ter conhecimento primeiro da sua profissão, da sua capacidade física, intelectual e de obediência. Porque o ator que fica discutindo o personagem com o diretor, ele é laranja, ele é babaca. Ele tem, sim, que confabular com o diretor, mas não querer impor a sua opinião para o diretor. Mas o ator precisa, primeiramente, para trabalhar a questão psicológica, se conhecer. Conhecer a sua capacidade intelectual, a sua capacidade física, a sua capacidade vocal, respiratória, os 4 instrumentos de trabalho de um ator: sua voz, seu corpo, seu olhar e o seu intelecto. Se não for um ator inteligente, ele é mediano, raso e quer ser inteligente. É a pessoa que estuda, é a pessoa que lê, é a pessoa que vive intensamente a sua arte, a sua profissão. Você tem que dormir com o seu texto. Você precisa, para fazer um trabalho psicológico bom de um personagem, contextualizar o autor. Em que época ele escreveu essa peça? Em que momento social vivia esse autor? O que acontecia no país naquela época? Qual era o sistema vigente? Político, financeiro, social. Você tem que contextualizar o autor, contextualizar a obra. Moda. Conhecer qual era a moda vigente. As pessoas se vestiam, como elas andavam, elas ficavam perante a sociedade, se viam perante a sociedade. Tudo isso é importante para uma boa construção psicológica. Porque você aí está se aprofundando.
Você está descendo para a obra, para depois ela emergir através da sua atuação. Por que eu falo atuação? Porque representar personagens é uma coisa, interpretar texto é outra. Atuação engloba tudo isso e um pouco mais. Numa obra psicológica, pode acontecer o sistema tipo catarse, de fora para dentro. Você tem uma música, um figurino, uma maquiagem, uma cenografia que vai te ajudar na composição do personagem. Você tem todos esses componentes que são, deixa eu ler aqui, ó, make, maquiagem, música, iluminação, figurino, cenário. Porém, esses profissionais eles se reportam ao diretor e à obra. Então, é muito importante que você tenha contato com os outros profissionais dessa obra. Porque, às vezes, um som, uma roupa, uma maquiagem, um cabelo, um adereço, te ajuda na composição psicológica. Porém, nada é mais forte do que a sua compreensão em relação ao texto, em relação à obra. E principalmente, ouvir o seu diretor. Porque às vezes a pessoa quer impor uma opinião que não cabe. Poupe tempo do diretor. Poupe o seu tempo. Não tenha desgastes. Os ajustes são necessários, desde que você saiba ouvir. Porque quem fala mais, além do personagem, é o diretor. Ator que fala muito, não sabe nem o que quer. Não sabe nem o que está fazendo ali. Porque fala demais. O que é o psicológico? É quando você se entrega ao personagem sem medo. Seja ele uma pessoa muito amorosa, romântica, ou um vilão, cruel, traiçoeiro. Quem manda no palco é o personagem, não o ator. Se o ator estiver mandando no palco, a vaidade está presente e a obra não anda. O Antunes falava que atores famosos escondem suas falhas em grandes produções. E é verdade, porque o ator famoso, ele vai muito pela sua fama, então ele acaba não se jogando muito. Se o ator não se jogar para o perfil psicológico, que é trazer para a mente, deixar a mente agir, porque antes da ação vem o pensamento, e esse pensamento como personagem é que vai mover a ação, o movimento. Mesmo em cenas que não haja diálogo ou falas, o pensamento está a milhão, como personagem. Porque no palco, o personagem pode tudo. Ele pode matar, ele pode amar, ele pode ter raiva, ele pode ter medo, ele pode ter felicidade, ele pode tudo. Já ouviu isso? O teatro é um mundo à parte, diferente. Muitos atores não sabem nem explicar o que é isso. O teatro, mesmo ele estando no centro de uma metrópole, como o Teatro Municipal de São Paulo e outros teatros aí, desde que ele seja fechado, ele não está nessa metrópole. E mesmo que ele encene uma metrópole lá no palco, você continua no mundo à parte. E quando você sai na rua, você às vezes fala, nossa gente, choveu? Eu não vi uma gota d'água. Gente, está tendo uma passeata e nós não ouvimos esse barulho? Porque o teatro, como no cinema, as artes têm esse poder. O teatro te transporta para o mundo que ele quiser. Desde que você, como plateia e como ator, esteja disposto a se deixar levar. Mas o ator é o que eu chamo gondoleiro de Veneza. O que é o gondoleiro de Veneza? O gondoleiro vem passeando e ele vai mostrando. Essa é a cela do século XIX, residência presidencial, casa do prefeito, ali morou um grande artista. E você vai olhando tudo aquilo. Então você não olha para a água suja, para as paredes que estão deterioradas em virtude da água. O ator tem esse poder de levar a plateia para o mundo que ele representa. E o público, quando embarca, o público chora, ri, se sente ofendido, se sente representado. Porque o teatro tem essa magia de ser um mundo à parte. Mas para isso o ator tem que realmente ser o personagem que ele está defendendo. Um personagem só está pronto quando você o leva para tomar um cafezinho.
Uma coisa muito importante quando eu falei que o ator deve se entregar é que ele irá violentar a sua identidade. Mas é um violentar de forma boa. É quando o ator realmente percebe que aquele personagem está mexendo com ele. E ele se deixa levar. Sabe por quê? Porque é o ator que conhece as técnicas. É o ator que dá rédeas às técnicas. Então ele sabe sobre projeção de voz e amplitude, que são diferentes. Se você tem um teatro comprido, você projeta. Se você tem um teatro meio círculo, você tem que ampliar a sua voz. A amplitude é diferente de projeção. Essa violência que eu te falei, violentar a sua identidade, é ele saber que ele é o ator e que ele domina o palco, o personagem, as técnicas de atuação. Mas ao mesmo tempo ele cede tudo isso para o personagem. Não adianta dizer assim, eu sou um ator, uma atriz visceral. Você só vai gastar energia. Só. Porque o ator e a atriz, eu sou visceral, eu vivo, O que você tem que fazer é construir. O amador improvisa. O profissional domina as técnicas. Porque as técnicas são feitas, são pesquisadas, são elaboradas para que o ator possa se sustentar num palco. E a questão psicológica é muito importante, porque se você não souber usar as técnicas a seu favor, elas te derrubam. Porque o ator, quanto mais talento ele tem, mais ele pesquisa, mais ele estuda e muito mais responsabilidade ele também tem. Bom, você chegou lá, pegou o seu texto, começou a ler. Você precisa entender qual é o critério da cena. O critério é a fala, é a música, é a marcação, é a movimentação, o jogo cênico, é a sua relação com o outro personagem. É aí que entra técnica. Não adianta ser visceral e se esquecer que existem outros fatores dentro de um espetáculo. E o ator tem que estar em constante movimento. Movimento não é o deslocamento em palco. Movimento é aqui, ó. É pensando como personagem. Por isso que ele tem que levar isso daí de uma maneira que ele não se deixe levar pela, eu fiz pela intuição, eu sou visceral. Não é nada disso. Se o ator não conhecer a técnica, não tiver conhecimento técnico, não souber lidar com a técnica, ele se perde. Ele se perde em relação ao espetáculo. E no final das contas, ele se cansará muito, muito. Aí ele vai dizer assim, pô, esse personagem me consome. Já ouviram isso de algum ator? Nossa, hoje esse personagem me consumiu. É porque ele fez força para atuar. Porque quando você domina a técnica, domina o personagem, mas deixa o personagem te levar, é uma troca. E aquilo se encaixa feito isso. Feito isso. Olha que encaixe bonito. Feito o amor. É uma pessoa culta, estudada, conhecedora, pesquisadora, curiosa, pergunta para o diretor, pergunta para o iluminador, pergunta um monte de coisa. Quando ele faz isso, as coisas se encaixam. Vem e fala assim, pô, terminei a peça, estou esgotado, estou cansado. Você só cansa quando você se esforça, quando você perde energia. Você pode andar 10 quilômetros. Se for com prazer, quando terminar, você vai ter o cansaço físico, mas não o esgotamento psicológico, mental. E o ator, quando faz um trabalho que ele deixa se entregar pela questão psicológica, mas domina, ele vai no final do espetáculo estar inteiro, porque o personagem fica lá e o ator sai para receber os cumprimentos, os aplausos ou as vaias, porque às vezes você faz um personagem que a plateia odeia, ninguém vai te cumprimentar, não seus colegas, as pessoas vão ficar tudo assim, ó. É só ver em televisão quantas pessoas já foram agredidas lá fora, porque as pessoas misturaram o ser humano, o ator, com o personagem.
E no teatro isso acontece também, tá, gente? A gente tem que trazer o personagem para a questão psicológica. E isso vem da onde? Personagem vem do quê? Vem de persona, palavra grega, que significa personalidade. Se a personalidade desse personagem não for evidente dentro da peça, tem alguma coisa errada, ou com a direção ou com você, nunca com a obra. Porque, como eu te falei, a obra, ela passa. Se ela for realmente boa, ela existirá por anos, como as tragédias gregas, como Shakespeare, como Ibsen, como Nelson Rodrigues, mas o ator passa, e ele nem será lembrado por essa obra. Conheça a si, suas limitações. Se a sua voz é fanha, ela não é alta, ela é baixa, se ela é forte, se ela é fraca, mas use isso a seu favor. Como Débora Bloch, que tem uma voz completamente fanha e ela deixa de fazer TV, uma puta atriz, né, meu? Então, no teatro, você precisa conhecer a sua respiração. Qual é a sua capacidade de fôlego, de ar? Saber dividir um texto para que você não perca a sua capacidade de ar. Saber trabalhar as inflexões, as nuances da fala, as cisões da fala. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. E principalmente, quando pega um texto na mão, você começa a ler, você começa a fazer a leitura de mesa, a leitura de texto, caneta, lápis, papel, começa a fazer anotações. Aquilo será teu Google Maps, que vai te ensinar por qual caminho andar. Ah, mas teve uma ideia aqui, não foi legal, o diretor mandou trocar, risca, escreve o que o diretor pediu, vai trabalhar em cima disso. Não fique melindrado ou melindrada, não tenha isso. Isso é babaquice, isso é de ator pequeno, é de atriz pequena, quando fica melindrada porque o diretor falou, não gostei dessa ideia, eu quero mais assim. Não, mas espera, você nem ouviu eu falar, não faça isso. Se o diretor mandou trocar, troque e trabalhe em cima daquilo, ganhe tempo. Poupe energia do grupo. Pegou o texto na mão, como anda esse personagem? Como ele olha? Como que é a respiração dele? Aí começa a entrar o fator psicológico mais profundo. Às vezes você encontra isso passeando. Você olha uma pessoa, gostou do jeito daquela pessoa andar. Você está vendo num filme, numa novela, o jeito de uma pessoa andar, do jeito dela falar, e você fala, pô, isso cabe no meu personagem. Não tenha medo de copiar aquilo. Não tenha medo de usar aquilo a seu favor. Porque um dos maiores erros de diretores é dizer, dê sua personalidade, dê sua pegada. Porra nenhuma. Se você tem a informação aqui e ali, vai lá e traz. Pegue as informações. O jeito que o seu personagem respira, o jeito que ele fala um texto, o jeito que ele olha, o jeito que ele compõe o corpo. Se o diretor falar, ele está muito arcado, levanta mais, levante. Se de repente o diretor falar, não, volta naquela postura, volta naquela postura, não fica descuidando, tá vendo? BBB, isso é uma pessoa pequena, não faça isso, porra. Poupa a energia do grupo, poupe sua energia do diretor, vai pra frente. Seja simpático ou simpática sempre. Outra coisa importante para um ator na questão psicológica, boa dicção, articulação na fala, tá? Como eu já falei, a projeção é diferente de amplitude. Projeção, amplitude. Às vezes, numa questão psicológica, o estereótipo. O estereótipo é aquela coisa que você traz de fora para dentro para montar o seu personagem. Então, o estereótipo, por exemplo, de um guarda é uma farda. O cozinheiro pode ser um avental e um chapéu. Um médico, um jaleco, um estetoscópio. Assim vai. Esse é o estereótipo. Então, às vezes, você veste um figurino, você veste o personagem. E com isso vem o corpo, vem a voz, vem o olhar, vem as modulações da fala, vem tudo isso. Então, você tem um estereótipo. Às vezes, esse estereótipo está no seu figurino, às vezes está na maquiagem, está na música, está na cenografia. Às vezes está num filme que você vê e traz aquilo. Esse é o estereótipo, é quando você tem alguma coisa de fora que te ajuda a montar o personagem. Arquétipo. O que é arquétipo? É quando você tem a figura que representa o que você quer mostrar. Um ancião, por exemplo, uma figura arcada.
o tipo físico, mulher grávida. Isso aqui é mulher grávida. Esse é o arquétipo da mulher grávida, o arquétipo da criança. Arquétipo é quando você usa o seu corpo para representar o que você quer mostrar. Estereótipo é quando você usa elementos externos para mostrar o que você está representando. Na questão psicológica, a mente vem antes da ação. A ação é consequência. Se você não estiver pensando na cena, no personagem, no que ele vai dizer, no como ele vai se movimentar, o que ele vai fazer, se você não usar isso a seu favor e ficar só no racional, você perdeu a chance de soltar o personagem. Porque, como eu te falei, você dá linha na pipa, você dá rédeas, mas você não perde a mão, você não perde o controle. Não é um cavalo doido daquelas pessoas viscerais que perdem energia pra caceta. A mente age sobre o corpo. A mente manda o sinal para o corpo de como se deva movimentar, falar, olhar. É mente. A mente. Não há necessidade de elementos externos. Eu preciso de um copo para fazer essa cena. Muitos atores vão fazer audição, eles levam alguma coisa porque ele precisa daquilo externo para fazer a cena. Não precisa. Eu preciso disso para fazer uma cena religiosa. Não precisa. Esses elementos externos até ajudam. Ajudam na composição, ajudam na atuação, mas na questão psicológica, o personagem é o tempo todo pensante. O personagem na questão psicológica, a sua mente tem que estar trabalhando full time. Você não pode ficar, porque aquele imóvel está me incomodando. Tem um monte de ator e atriz que são neuróticos. Acha que a posição da cadeira está atrapalhando a atuação delas. Quando ele se conhece, quando você se conhece, você expõe suas fraquezas, suas limitações aparentes, tá? Porque não são limitações, você limita o que você quer. É você que decide isso. Eu vou falar uma frase de uma pessoa que eu conheci há algum tempo. Uma pessoa muito querida, chamada Aristóteles. Um pensador, um filósofo. Você sabe o que quer dizer saber de cor? É saber de coração. E quando o ator fala, eu sei, mas eu estou com medo, é porque ele ainda não sentiu no coração dele. Está só no intelecto. No psicológico, se você não pôr o seu coração para trabalhar em conjunção com o psicológico, esquece. Porque o coração é o centro de todas as emoções. No coração está o sentir e a inteligência. Então, saber de cor é saber de coração. Quanto maior o talento, mais organização e mais responsabilidade o ator terá. Portanto, conheça a tua profissão, conheça a tua arte e se entregue de coração quando você tiver que montar um personagem no perfil psicológico. Se abra das amarras, se solte, esteja de coração aberto. Se não, esquece essa peça, vai para outra, vai para uma comédia. E na comédia também tem, viu, gente? Muita questão psicológica. Porque se o ator não souber o tempo, o ritmo de uma comédia, não tiver o jeito de falar de uma comédia, a comédia engole ele. Fica sem graça, o público não vai curtir. Decoradas e todas as falas da cena. Se alguém me pergunta, você sabe aquela cena? Ai, cara, peraí, deixa eu pegar o texto. Pô, você não sabe isso de cor? Sei, mas quando eu sou personagem, não quando eu sou o Edson. Então aí às vezes eu tenho que ver. As pessoas me cobram isso. Porque eu não decoro, decorar. Como dizia Einstein, conhecimento é melhor do que decorar. Decorar por decorar, aquela coisa aqui, ó. Você entendeu? Einstein falava, pô, a pessoa tem que fuçar, ser curioso, ter conhecimento. Mas não só saber aquilo decorado. O decor que eu falo, tem que decorar, é decoração.
Porque senão ele fica preso numa forma, quando o diretor pede para trocar, ele não consegue, ele está rígido naquela forma. Ele tem que ser flexível, como o bambu, entendeu? E não rígido como o pinheiro. Gratidão de coração. Beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, suas vidas, casa, trabalho, família. E Ele está nos abençoando. Beijo.